Abrir a Bíblia, hoje é uma noite de ceia, nós vamos ter esse privilégio de cear com o Senhor. Abra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Esse capítulo de número 11 aqui tem as orientações da ceia. É o texto áureo de quando a gente fala sobre ceia. Você provavelmente já deve ter ouvido falar desses versículos, ouvido falar desse trecho da palavra, mas eu quero entrar de uma forma um pouco mais profunda com você nessa noite, a respeito de ceia, né? O que é essa ceia, o porquê dessa ceia, amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 11, começando do 23 ao 26. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito continue a falar conosco, assim como tem sido desde o princípio desta reunião. Que o Senhor tenha total liberdade neste momento da palavra, para fazer aquilo que for necessário, aquilo que está determinado no teu coração para as nossas vidas. Assim eu oro, peço a tua bênção, a direção, a orientação do Senhor para este momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Como eu disse aqui nesse trecho da palavra, fala de dois pontos extremamente importantes. Fala do pão e fala do cálice. O pão simbolizando o corpo de Cristo e o cálice simbolizando o sangue de Jesus. O corpo, né? O corpo de Cristo é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra. A igreja universal, a igreja da qual nós fazemos parte, de todos os cristãos espalhados pelo mundo todo, faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo, né? Hoje de manhã nós ouvimos que nós somos membros desse corpo. Nós não somos a igreja, nós não somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo. Agora, quando nós nos unimos, quando nós nos juntamos como igreja do Senhor, aí então a igreja de Jesus é o corpo de Cristo, é o corpo de Jesus espalhado sobre a face da terra, né? Se você pegar lá em 1 Coríntios 12, 27, nós estamos no 11, é só virar uma página, 12, 27, vai dizer assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então o corpo de Cristo é formado de pessoas que juntos nós formamos a igreja de Jesus. E individualmente nós somos parte, membros, né, deste corpo. E assim como o corpo humano não tem membra, né? Apesar de ter pessoas do sexo feminino, elas não são membras da igreja, elas são membros da igreja, né? Então não existe membra da igreja, são membros da igreja, membros do corpo de Cristo. E eu não quero deter na questão do corpo, eu quero me deter na questão do cálice, do sangue de Jesus, a nova aliança. Porque a gente ouve essa expressão, né? Essa expressão nova aliança. Então, o que é essa nova aliança? Porque é algo novo, né? É algo novo, é algo diferente. E quando a gente chega no versículo 25, a Bíblia diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então o cálice ele simboliza, o cálice simboliza o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele simboliza uma nova aliança. Então, através de Jesus, eu posso entrar nesse negócio que a Bíblia chama nova aliança. Algo novo de Deus para mim e para a sua vida. Quando Jesus veio e Jesus caminhou sobre a terra, você vê isso lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Se a Sabrina quiser ir projetando aqui, fica mais fácil. Mateus 5, 17, olha o que a Bíblia diz. Jesus falando, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então, a velha aliança tinha uma lei que tinha que ser obedecida, uma lei que dirigia, que orientava, uma lei que Deus deixou para a nação, para os servos, para a nação de Israel, para as pessoas seguirem aquela lei. E Jesus, a Bíblia diz que ele não veio, né? Ele não veio destruir a lei e os profetas, ele veio para cumprir. Então Jesus, ele vem e cumpre essa lei. Quando Jesus cumpre a lei, aí então nós podemos agora, porque Jesus cumpriu a lei, nós podemos então viver uma nova aliança. Nós podemos viver uma nova aliança, ou seja, porque a velha aliança foi cumprida. Foi cumprida por quem? Por Jesus. Jesus cumpriu a lei. E por ele ter cumprido a lei, ele estabeleceu então uma nova aliança. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse cumprido a lei, nós ainda estaríamos na lei. Nós ainda estaríamos tendo que obedecer às leis, né? E a Bíblia diz, né, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque existe 613 leis. Então você tinha que cumprir 613 leis e você tinha que cumprir elas certinha. E nós vimos aqui, né, no novembro em chamas, a questão lá do sacrifício, né, que tinha que fazer, a limpeza, tirar a cinza, colocar a lenha, a roupa do sacerdote. São leis difíceis de serem cumpridas. E se tropeçasse em um ponto da lei, era culpado de toda a lei. Então, era algo praticamente impossível de ser justificado pela lei. Por isso, Jesus vem, o homem perfeito, ele vem e ele cumpre a lei, para estabelecer uma nova aliança. Uma nova aliança. E ele vai estabelecer essa nova aliança através do sangue. O sangue que ele derramou por mim e por você na cruz do Calvário. Quando Jesus está caminhando, começando o ministério dele, ele está caminhando em um lugar, tem um homem chamado João Batista. João Batista veio preparando o caminho do Senhor. Essa é a missão de João Batista. Preparar o caminho. Quando o caminho estava preparado, João saiu de cena e Jesus, então, começou o ministério. Esse foi o propósito de Deus com João Batista, né? Tem gente que fala assim, mas por que ele morreu tão novo? Porque ele cumpriu o chamado, ele cumpriu a missão que Deus havia dado para ele. E quando João Batista vê Jesus vindo, não sei se você já ouviu esse versículo, muitas vezes eu vi esse versículo e eu não entendia esse versículo, porque eu estava num segmento que na hora da Eucaristia tocava um sininho, batia um sininho, aquele sininho fazia... E aí o sacerdote, ele recitava esse versículo. Mas eu não entendia por que ele fazia isso. E é o versículo que está em João, capítulo 1, versículo 29. Quando João Batista vê Jesus vindo, caminhando sobre a terra, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João Batista diz isso, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje à tarde eu estava pensando nisso, irmãos. Só no Brasil hoje
Só no Brasil hoje nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Só no Brasil. Nós somos mais de, acho que no mundial, nós passamos dos 7 bilhões de pessoas. E isso na atualidade. Agora imagine pegar toda a humanidade que temos hoje e retroceder isso até Adão e Eva, porque o pecado foi tirado de toda a humanidade. Imagina pegar lá de Adão e Eva e vir quantas pessoas, quantos seres humanos existiria. Talvez nós perderíamos o número, não saberíamos dizer esse número. E a Bíblia diz que Jesus tirou o pecado do mundo. Jesus, ele tirou o pecado de toda a humanidade. Hoje as pessoas podem até ir para o inferno, mas não vão pelo pecado, porque o pecado Jesus já pagou o preço. Elas podem ir por não aceitar, não querer e uma série de coisas, mas por pecado não, porque o pecado Deus já tirou. E aí não tem aquela questão, né? Já viu isso? Ah, mas Deus manda as pessoas para o inferno. Não, Deus não manda ninguém para o inferno, porque vai para o inferno é por causa do pecado. O pecado Jesus já tirou, ele já levou sobre si. Então as pessoas vão para o inferno por uma série de questões, não por pecado, porque o pecado já foi pago o preço na cruz. Amém? E quando Jesus tira esse pecado, então ele está colocando a gente novamente, ele está tirando o pecado, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que deixava a gente distante de Deus. E ele vai trazer em si, toda a essência de uma nova aliança, de uma nova vida, de um novo tempo. E é isso que ele fez por mim e por você. Se você pegar 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, olha o que diz 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha o versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Jesus, ele é o único intermediário, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ele fez o preço, o qual se deu a si mesmo, ele mesmo, Jesus, em preço de redenção por todos. Por todos. Agora, você sabe o que é redenção? Redenção significa comprar de volta. Você nasceu num propósito de Deus, mas por causa do pecado você se perdeu. Redenção, Jesus foi lá e comprou você de volta. Redenção é comprar de volta. Ele comprou você. Na aula lá de batismo a gente conta a historinha do barquinho, né? Não vou contar porque você já deve ter ouvido a história do barquinho. Se você não ouviu, quando você passar lá você vai ouvir, em nome de Jesus. Mas redenção é isso, é comprar de volta. Ele é o mediador e ele comprou você de volta para Deus. Olha que maravilha, irmãos. Como ele fez isso? Como ele te comprou? Não foi com ouro, prata, coisas corruptíveis, mas pelo seu precioso sangue. O precioso sangue de Jesus. Foi o preço que ele pagou e comprou você de volta. Isso é estar em nova aliança. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você está vivendo isso. Você está vivendo isso que ele fez por você, te comprou de volta, pagou o preço, a redenção. Agora você tem a oportunidade de viver uma nova aliança, um novo tempo, né? Uma aliança no sangue de Jesus. E hoje nós estamos nessa aliança, nessa nova aliança que também é chamada de graça. Essa nova aliança no sangue de Jesus, que a gente fala, não, eu não estou no tempo da lei, agora eu estou na graça. E realmente é graça, né, irmãos? Romanos 6,14, o que diz lá? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por você estar debaixo da graça, o pecado não terá mais domínio sobre você. Sabe por quê? Porque o pecado Jesus já venceu. O pecado já não existe mais, irmãos, porque você não está mais debaixo da velha aliança, você não está debaixo da lei. Agora você está debaixo da graça. Você está debaixo da graça. Você está debaixo do sacrifício que Jesus fez por você. Você está debaixo do sangue de Jesus. Você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Isso é nova aliança. Isso é novo tempo, né? Romanos 8, versículo 11 e o versículo 14. Olha o que diz lá. Agora ele diz para você: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em você, porque a graça é a nova aliança, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Vamos até o 14, Sá. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Como viver a graça de Deus? Como filho, irmãos. Como nós vivemos no tempo da graça, como nós vivemos dentro da graça de Deus, da graça de Jesus, como filhos guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz: os que são filhos, esses são guiados pelo Espírito de Deus. Quem guia você? Quem guia você não é o horóscopo, quem guia você não é a fezinha lá, quem guia você não é a sua condição, quem guia você não é o que você pensa, o que você acha, quem guia você é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que agora, nessa nova aliança, nessa graça, ele vem habitar em você. Habitar em você, por quê? Porque na velha aliança, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele vinha nas pessoas, mas ele não habitava. A nova aliança, agora o Espírito Santo vem e habita em você. Na velha aliança, tinha que oferecer o sangue de animais para cobrir o pecado, para que Deus pudesse relacionar com aquelas pessoas. Na nova aliança, o pecado foi tirado. E o sangue que foi estabelecido não é mais o sangue de animais. Agora é o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula e sem pecado. Amém? A Bíblia diz, segundo Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nele, em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. O único meio de ser justo diante de Deus é através do sacrifício de Jesus. Através do sacrifício que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. E olha o que esse sacrifício fez. 1 João, capítulo 1, lá na primeira carta de João, 1, versículo 7. Olha o que diz. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por causa do sangue de Jesus, o Espírito Santo pôde habitar em você.
Por causa do sangue de Jesus, o Espírito Santo pôde vir fazer morada em você. Por isso, irmãos, quando nós lemos lá que o sangue, Jesus, o sangue é o sangue de uma nova aliança, é que através desse sangue, o Espírito Santo agora pode habitar em você. Se não tiver o sangue de Jesus, o Espírito Santo não habita. Não é você, entendeu? Não é você, é o sangue de Jesus que está sobre a tua vida, que habilita ou que permite o Espírito Santo habitar em você. Porque se fosse você, se fosse eu, se fosse qualquer um de nós, o Espírito Santo não teria condição de vir habitar. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos na semente do pecado. Agora, quando eu aceito a Jesus, quando eu entro nessa nova aliança, eu passo a viver essa nova aliança, eu estou dentro de um novo projeto, de um novo plano, que é o plano de Deus chamado Nova Aliança. Quando eu aceito a Jesus, o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, esse sangue vem sobre a minha vida. E esse sangue permite que o Espírito Santo venha e habite em mim. Porque sem o sangue de Jesus, não tem Espírito Santo, irmãos. Não tem Espírito Santo. Pode ter qualquer outro Espírito, mas não o Santo. O Espírito Santo só habita em quem tem o sangue de Jesus. Por isso, quando Jesus ele vai falar da ceia, ele fala do corpo. E ele vai falar do sangue. Porque o sangue é o sangue de uma nova aliança. Jesus está falando assim, olha, esse sangue que eu estou falando, que eu derramei por vocês, esse sangue vai habilitar o Espírito de Deus para vir morar sobre você. Por isso que o Espírito Santo só vem habitar em nós após Jesus morrer e derramar o seu sangue, levar o sangue purificador na presença de Deus, para que o Espírito Santo pudesse vir. Se o sangue não chega a Deus, o Espírito Santo não vem. Por isso o sangue de Jesus é o sangue de uma nova aliança. E o que é essa nova aliança, irmãos? O que é essa nova aliança? Nova aliança é 1 Coríntios 3,16. O que diz 1 Coríntios 3,16? Olha o que diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nova aliança é o Espírito Santo habitando em você. Nova aliança é o Espírito Santo morando, fazendo habitação dentro de você. Você é a casa mais bonita desse bairro que o Espírito Santo escolheu para morar. Amém? Você é a casa favorita de Deus. E eu sou, você, cada um de nós. A casa favorita somos todos. Não é um, irmãos, né? Então Deus tem um quezinho com aquele. Não, Deus não tem um quezinho com ninguém. Deus vem habitar aonde o sangue de Jesus está presente. Por isso Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Por isso Jesus diz, faz a ceia, celebre a ceia, fala da ceia. O pão que simboliza o meu corpo e o sangue que simboliza essa nova aliança. Ou seja, deixa isso vivo, guardado, bem nítido dentro do teu coração, que é o meu sangue para a tua vida. Porque sem sangue não tem mais nada, irmãos. Sem o sangue de Jesus não tem Espírito Santo, não tem salvação, não tem graça, não tem nova aliança, não tem nada. Tudo resume no sangue de Jesus. O sangue que nos lavou, o sangue que nos purificou, o sangue que encobre uma multidão de pecado, o sangue que habilita, o sangue que permite que o Espírito Santo venha habitar em mim. Quando o Espírito Santo relaciona comigo, quando eu sou morada, quando eu sou templo de Deus, não é porque eu sou eu, é por causa do sangue de Jesus sobre a minha vida. É o sangue de Jesus que está sobre mim, que faz de mim uma pessoa aonde o Espírito Santo habita. Amém? Porque Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e Deus não habita, ou Deus não
não interage com o pecado. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus. Quando Deus olha para você, não está vendo o que você está fazendo, deixando de fazer, Ele está vendo o sangue de Jesus. Ele está vendo o sangue de Jesus. E o Espírito Santo, que é Deus, está habitando dentro de você. E o Espírito Santo, ele tem a tarefa de guiar você. Ele tem a tarefa de conduzir você. Por isso que nós celebramos a ceia, em memória do que Cristo fez por nós. Do que Cristo fez por nós. Ele diz, fazer isto em memória de mim. Em memória do que Ele fez por nós. E quando a gente volta lá no versículo 25, de 1 Coríntios 11, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o 26 diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O sangue de Jesus te preserva até que Ele venha. O sangue de Jesus sobre você faz com que você possa chegar até que Ele venha. O sangue, irmãos, é garantia de vitória. Amém? O sangue é garantia de pódio. Nós estamos estudando Apocalipse, vai chegar lá no pódio. Vai chegar lá no trono branco, o bema, o pódio. O sangue de Jesus é que nos coloca no pódio. Não é você, não sou eu. Por isso é nova aliança. Por isso é graça de Deus. Graça é favor e merecido. Você não merecia, mas Jesus fez por você na cruz. Você aceita o que Ele fez por você, recebe o sangue. O Espírito Santo vem habitar. O Espírito Santo vem guiar e conduzir você. E quando nós vamos participar da ceia, quando nós vamos comer o pão, nós vamos beber o cálice. Quando você pega esse suco, que aqui não é o sangue de Jesus, é o cálice, é um suco de uva. Quando você come aquele pão e bebe esse cálice, você está declarando que o sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está em você e você está em aliança com Deus, através do sangue de Jesus. Por isso Jesus diz que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está dizendo, olha, quem não receber o meu sangue, não receber do meu corpo, não vai ter habilitação ou licença para entrar no céu. Não tem como, irmãos, só através do corpo e do sangue de Jesus. Por isso a gente faz ceia, irmãos. Ele não faz ceia para dizer que é um culto especial, que é um culto diferente, não. Nós fazemos ceia para relembrar o sacrifício que Jesus fez, o sangue que Ele verteu naquela cruz, para que eu pudesse ter novamente acesso a Deus, para que Ele pudesse novamente me comprar de volta e falar, agora você é filho de Deus. Nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Pecado já não faz mais parte das nossas vidas, irmãos. Pecado já não faz mais parte das nossas vidas. Já foi lançado nas profundezas do mar, como Miqueias 5,19 diz. Que os meus pecados, os seus pecados, foram lançados nas profundezas do mar. E colocou lá uma plaquinha, proibido pescar. Não pode pescar, em nome de Jesus. Está lá, jogado fora, nas profundezas. Porque Jesus pagou o preço pela minha redenção. Pagou o preço pela tua redenção. No nome de Jesus. Por isso nós podemos cear. Por isso nós podemos pegar o cálice e declarar esse cálice, ele simboliza o sangue. Quando a gente vai participar da ceia, tem gente que tem medo até de mastigar o pão, né? Não vou mastigar o pão não, porque de onde eu vim, se mastigasse o pão, saía sangue. Então eu tinha medo de mastigar, eu colocava na boca e ficava esperando aquele negócio derreter, sabe? E ficava salivando, porque eu tinha medo de morder e sair sangue.
Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus foi moído, irmãos. O corpo de Jesus foi moído naquela cruz. Você pode mastigar o pão. Você pode mastigar, não tem problema, não vai sair sangue. Você pode beber o cálice, porque o cálice, ele não é o sangue, ele simboliza o sangue. O pão, ele simboliza o corpo. Ele não é. Não existe esse negócio de transubstanciação. O pão continua sendo pão, ele simboliza o corpo. Ele não transforma no corpo. Ele só simboliza. Isso é ceia. Por isso que Jesus deixou a ceia. Nós precisamos valorizar o sacrifício que Jesus fez. E a ceia é um sinal do sacrifício, é um sinal da aliança que Deus tem comigo, que Deus tem com você. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez a circuncisão. Quando Deus fez uma aliança com Noé, Deus colocou o arco-íris. Deus sempre vai colocando os sinais. Quando Deus fez uma aliança com a humanidade, Ele colocou a cruz. Quando Deus fez uma aliança com a igreja, com os filhos de Deus, Ele deixou a ceia. A ceia é o sinal da aliança que eu tenho, que você tem, que nós temos como igreja com Jesus. Amém? Então nós vamos participar dessa ceia nessa noite, que você participe com esse entendimento, que é o sangue que está sobre a sua vida. É o sangue que Jesus pagou por você. É o preço que Ele pagou. E esse sangue que te dá direito a ser o que você é, a fazer o que você faz, a ser o que você é dentro do reino. E a principal, ter o Espírito Santo habitando dentro de você. O Espírito Santo caminhando com você. Certa vez eu vi uma expressão que eu achei muito interessante. E sempre eu lembro dessa expressão. Passou a fazer parte da minha vida. E me ajuda muito essa expressão. A expressão dizia assim, Deus sempre está conosco, né? E a gente sabe disso, né? Deus vê tudo também, né? Deus vê tudo que você faz, né? Você sabe disso, não sabe? A expressão era assim, não é Deus me vendo, é eu vendo Deus. E a expressão era assim, eu vejo Deus me vendo. Aí deu todo sentido diferente, irmãos. Eu vejo Deus me vendo. Quando tem alguém olhando por você, olhando você, como você se comporta? Como você vive? O que você faz? Quais são suas atitudes? E quando nós temos entendimento que eu vejo Deus me vendo, é diferente da expressão Deus está vendo tudo. Então, muitas vezes eu estou aqui e eu vejo Deus aqui do lado olhando para mim. Eu vejo Jesus olhando aqui, o Espírito Santo olhando. Como Ele está olhando aqui para nós agora. Como Ele está vendo. A mim, a você, a cada um de nós que estamos aqui. Então, que você tenha esse coração de valorizar o sacrifício que Jesus fez por você. Porque sem o sacrifício, nada existiria. E por isso a gente faz a ceia, para relembrar o sacrifício de Jesus, o sangue que Ele derramou por você na cruz do Calvário. E hoje você não precisa cumprir mais lei. Você não precisa cumprir mais toda a lei. Você não precisa cumprir mais os rudimentos da velha aliança, porque você não está mais na velha aliança. Você está em uma nova aliança. E nessa nova aliança, o Espírito Santo habita dentro de você. E Ele vai cumprir o plano e o propósito e o projeto que Deus tem com você. Só depende de você. Você é o único que pode impedir ou deixar o Espírito Santo cumprir a obra de Deus na sua vida. Só você, mais ninguém, pode interferir nisso. No nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero fazer uma oração por você. E depois nós vamos participar da ceia. Nós vamos fazer uso do pão, que simboliza o corpo. Nós vamos fazer uso do sangue, do cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, meu Deus,
pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, o sacrifício de Jesus não foi em vão, Senhor. O sacrifício de Jesus continua sendo a essência para uma vida na tua presença, Pai. O teu sangue que foi derramado naquela cruz, o teu corpo que foi ofertado por nós ali naquela cruz, para que nós pudéssemos ter acesso e viver agora essa nova aliança, meu Deus. Essa nova aliança onde nós fomos comprados. E o teu sangue nos cobre, o teu sangue nos purifica, o teu sangue está sobre as nossas vidas. E podemos viver os planos e os projetos que o Senhor tem conosco, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que esta ceia marque as nossas vidas para um tempo que o Senhor tem com cada um de nós. Um tempo onde nós possamos valorizar mais o teu sangue, possamos valorizar mais o teu corpo, porque foi assim que o Senhor nos comprou, porque foi assim que o Senhor nos trouxe para perto de ti, Senhor. Assim eu oro, agradeço e abençoo cada vida aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.